O Thiago é outro nível, né? A gente tá aqui vendo esse VT brilhantemente feito pelo Thiago Carvalho, eu, o Fernandão e o Bigode, a gente falando o nível do Thiago em campo não precisa falar, mas na entrevista, sereno, tranquilo, passando essa tranquilidade pro torcedor tricolor, que não vai dormir até domingo, naturalmente, até porque a última rodada é o Palmeiras, o Atlético Paranaense podia ter se ajudado e ajudado o Fluminense, que teria acabado esse sofrimento, enfim, vamos ter que aguardar até o domingo já na esperança. Vamos a campo e bola, vimos os melhores momentos, vimos o VT, agora os melhores momentos na tela pra vocês. Bigode, a gente falou isso essa semana aqui, e é até normal que o torcedor no final do jogo fique insatisfeito, xingue, esbraveje, com mano, etc. Mas no final das contas, a gente só queria aqueles 3 pontinhos para poder continuar vivo com o sonho de se manter na Série A. Certamente, certamente. Boa tarde a você, GV, Fernandão. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. A gente está num momento da temporada em que não é necessário jogar bem. É necessário vencer, Exatamente. É necessário competir, é necessário brigar, é se doar em campo, é confiar no companheiro, porque a situação ela não é das melhores, todo mundo sabe disso. Mas o Fluminense ontem, pode não ter sido brilhante, venceu. Foi um jogo muito apertado, venceu, é o penúltimo jogo do campeonato. O Fluminense precisava vencer, se não vencesse a situação seria desesperadora. Então eu acho que, no fim das contas, a gente agora aqui nessa reta final, a gente não dá para analisar, não, mas tecnicamente o time não foi tão bem, mas tática... Isso pouco interessa. O que interessa nesse momento é o resultado. E o Fluminense conseguiu. E já vinha de um empate importante que poderia ter sido vencedor também contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena. Acho que o Fluminense vinha fazendo um bom jogo até o pênalti perdido pelo Arias. Eu acho que depois o time sentiu um pouco, não só o time, mas o ambiente também ficou um pouco não tão positivo quanto estava. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Fluminense voltou com uma outra postura, o Fluminense voltou melhor, conseguiu criar oportunidades. Acho que na segunda etapa, o Fluminense conseguiu desbloquear os chutes de fora da área. E através disso, o Fluminense teve as melhores chances do jogo. O primeiro chute do Lima, depois o gol, saiu do chute... que entrou muito bem. E o chute dele no travessão, que por muito pouco não entra. Teve um bom chute do Bernal também. Do Bernal. Então, assim, você precisa criar alternativas dentro do jogo para você sair com os 3 pontos. Claro que a situação do Fluminense não é das melhores na tabela para a última rodada, pega o Palmeiras, que briga por título, mas o Thiago Silva ele foi muito feliz. O Fluminense depende dele. Um empate é suficiente para o Fluminense não cair. Então, manter a concentração, entender que esse jogo contra o Palmeiras é um jogo muito mais de transpiração do que de questão técnica. Eu acho que o Fluminense precisa brigar, precisa competir, precisa ter um nível de concentração lá no alto para, quem sabe, somar esse pontinho e não depender de ninguém. Porque se for derrotado, aí vai ser necessário fazer conta e secar alguns adversários. Difícil, porque o Palmeiras chega vivo também. Apesar do Botafogo ter, teoricamente, um jogo tranquilo contra um São Paulo misto, né? Isso. Dentro do Nilton Santos, Botafogo embalado. É difícil a situação do Fluminense, mas tem gente pior que o Fluminense, Fernandão. Pô, GV, é difícil, mas futebol são 11 contra 11. E uma coisa que retrata muito bem o espírito, eu gosto muito de falar de espírito aqui porque eu já tive dentro do campo, e o espírito que os jogadores colocam dentro da partida, normalmente determina como as coisas vão andar dentro do jogo, independentemente de técnica ou tática. A galera pode chamar de intensidade, eu gosto de chamar de espírito porque somos seres humanos e quando a gente coloca um espírito guerreiro dentro do jogo, a gente consegue, no mínimo, competir à mesma altura. Tecnicamente ou taticamente está igual ou melhor, é outro problema. E o pênalti perdido pelo Arias, o lance que aconteceu o pênalti, mostra muito do espírito do Fluminense. O Cano briga por uma bola dentro da área, divide, acaba cruzando, o Serna não desiste. Quase saindo a bola. E o amigo do Getúlio Vargas, o Lima, meia, ele corajosamente ele mergulha, mesmo percebendo um golpe de karatê do Walter. E isso mostra um pouco do espírito do Fluminense, que soube voltar diferente. Esse chute... Fala, GV. Me falaram que o senhor disse que ia dar uma aula porque que o Arias perdeu o pênalti. Não, eu não falei, eu não disse uma aula. Felipe Fera. Eu disse que diria
teria uma explanação com relação à forma, né? Foram 2 pênaltis perdidos e acontece. O Palermo perdeu 3 no primeiro jogo. Eu só estava falando para os caras aqui no início, porque quando o Arias fica dessa forma, e ele já fez vários gols batendo desse jeito, que fique claro, você perde um pouco da tua angulação. Na física, você perde um pouco do teu ângulo e a potência para bater nesse canto direito. A não ser que você tenha o adutor do... O adutor do Andrezinho. Do Andrezinho. E quando ele o pênalti contra o Atlético Mineiro, quando ele bate e a bola sobe um pouco, ele dá a chance do goleiro ter mais possibilidade de defender. E ontem, acho que ele tentou mudar o canto, porque a gente sabe também que o pênalti cruzado, ele é muito mais forte do que o batido lateralmente, assim. Você que é goleiro sabe disso. E o Walter tomou a decisão correta, foi lá e pegou. Tem uma expressão antiga que é telegrafou. Quando você tá com a bola, e você pode fazer o teste, se tá com a bola perto de você na sua casa, você pode fazer, ou faz na tua pelada. A não ser que o goleiro seja eu, óbvio, mas qualquer goleiro que saiba saltar. Se você inclinar o teu corpo pra cá, que foi o que o Arias, ele inclina aqui. Pro goleiro, pra gente no gol, é óbvio que ele vai bater na esquerda. Porque inclinado aqui, tu não consegue tirar aqui, não tem dinâmica, não tem mecânica, a biomecânica. A física não permite. Tu pode olhar lá e cortar, aqui. Mas se tu inclinar aqui, tu não consegue cortar. A não ser que tu bata assim, ó. Aí o goleiro cai, beleza. Que não é o caso. Quando ele inclina, você vê que ele não sai antes, volta, ele só espera. Quando ele vê o Arias deitar, ele só posiciona. Foi simples. E a bola não sai forte, porque além de... Olha como ele inclina pra esquerda, ó. Olha lá. Quando ele inclina aqui, o Vartão sem ano de bola... assim, deixa a gente triste, porque a gente sabe da importância do Arias. E ainda bem que ele não... No primeiro tempo eu senti que ele se abateu um pouco depois do pênalti perdido, mas no segundo tempo... mas é normal também. Né? Claro, pô, é ser humano. Eu acabei de falar de seres humanos aqui no segundo. Esse ajuste que o Flavinho falou muito bem, o Fluminense começou a usar bem a média distância e a longa distância para poder finalizar e foi feliz. E mais uma vez o Keno entrou para decidir. Já tinha feito isso no último jogo. Nesse jogo ele entrou e deu uma dinâmica muito diferente ao ataque do Fluminense, chamando o 1 contra 1, usando o fundo do campo. E a gente espera que os caras tenham tranquilidade, porque o Fluminense já entra no jogo contra o Palmeiras, GV, com 1 ponto. Ele já entra permanecendo na primeira divisão. Aí o que vai acontecer durante o jogo é outro problema. Você sabe que você inspira muita gente da base, né? Oi? Você sabe que você é um cara que é referência pra muita gente, na vida pessoal e no profissional, como diria Faustão. Tá bom, vai, GV. E você sabe que você brilhou muito no Maracanã pelo lado esquerdo ali onde você jogava. E o menino Ramon, bom jogador do Flamengo, está emprestado ao Cuiabá, tem você como referência. Tu viu que ele fez no lance do gol? Tem como voltar aí, fera do início? Ele é canhoto, coitado, foi com a perna direita. E essa bola de cima pra baixo é muito difícil. Não, e rodando... Aqui vem assim é mais fácil do que aqui desce. Cara, não, o lance anterior. Um pouquinho antes. Um pouquinho o Ramon antes. se inspirou na época do Fernandão, Que dá do Flamengo. dá a oportunidade do Cano brigar pela bola. Não, é porque o Cano é doidinho também, porque aquilo ali era pra morrer o lance. É isso Errei aí. e morreu o lance. Só que o Cano acredita, é antes desse, gente. Já passou. Não, é antes. Já passou. É naquele É um pouco antes. Aí, ó. Vai, Fernandão. Fernandão. Pô, parabéns. Não, cara, aí. Assim, Mas, ó, só pra fazer uma justiça, que o Ramon é muito bom jogador. É uma promessa do Flamengo. Acontece com um monte de gente. Aconteceu com o Andrés Pereira, que já estava no nível lá em cima na final da Libertadores. Uma furada, então... acontece. Só acho que ele já foi vendido pelo Já Flamengo. foi? Não é mais do Flamengo, não. E é legal passar pra galera, pra torcida, o Fluminense entra na primeira divisão, classificado, entra com 1 ponto. E é ter serenidade pra usar o jogo Você fazia um de dever forma de inteligente. casa na escola? Não. 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 Qual é o nome da sua escola? Getúlio Vargas. Era o destino. Qual é a escola municipal Resende? Cara, meu Deus, curiosamente, a escola lá da Cidade Alegria se chamava Getúlio Vargas também. É tudo meu! Zorra! Não tô de brincadeira. Sabe qual é o nome do hospital? Tem ali em São Marcelo? Getúlio Vargas. Aí. Sabe o nome daquela fundação ali que só vai quem tem dinheiro? Fundação o quê? Getúlio. É tudo meu, tudo de vovô. Demais! O Ramon pertence ao Olympiacos, pra vocês verem o nível. Que é o time do Rodilindo, né? Isso. E é o time do Margarina. Margarina. Maquinara. É esse mesmo, é esse. Não. É dele. É a Maquinata. O Magnata grego É Olympiacos. dono do Olympiacos. Eu confundi com Galatasaray. Qual é o nome dele? Eu acho que é Galatasaray. Não, o dele. Olympiacos. 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 Qual é o nome dele, do seu barriga? Marinax. 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 Pertence a ele também. O moleque joga muito. O dever de casa do Fluminense tá na tela. Bota aí, ferinha. Ó, cenários do Fluminense. Aí que mora o perigo. Vou até sentar do lado de vocês aqui, porque eu preciso estar sentado, que meu coração tá disparado. Vou tomar 1 litro de suco de maracujá, sarra de erva doce, capim-limão.
Vitória contra o Palmeiras, fica na Série A, acabou. Empate contra o Palmeiras, e aí, como bem lembrou o Fernandão, já começa o jogo na Série A. Se não tomar gol, se o Fábio pegar igual o GV, tá tudo certo. Agora, se cair pro Palmeiras, Atlético Paranaense precisa perder para o Atlético Mineiro. Em Minas. Mas também não muda nada com o Atlético. Ou o energético Bragantino, Red Bull, não vencer o Criciúma na terra da linguiça. Lá no Nabi, Abi, Chedi. Eles ficam mais fortes em casa, na terra da linguiça? Não, porque não pode comer linguiça em dia de jogo, né? Porque é embutido, Mas faz mal. por que não pode? Porque faz Você mal, tem trabalha que ser na nutrição franguinho. do Red Bull? Com certeza. Mas pode beber Red Bull. E aí, Bigode? Vamos olhar pra esse cenário aí, de verdade. Gente, vamos lá. Vitória contra o Palmeiras, pra mim, é muito difícil, falei. Muito difícil, eu Empate. também acho. O empate é plausível, pode acontecer. Até dependendo de como tiver o jogo do Botafogo. Isso. Vai que o Botafogo já abre 2-0 logo no Acabou, primeiro tempo. acabou. Aí os caras também já não vão ter aquele gás todo. Então acho que isso pode influenciar. Agora, se perder pro Palmeiras, eu vou ser sincero, tá? Eu não me surpreenderia se o Bragantino não vencesse o Criciúma. Eu falei ontem no nosso grupo lá que é o time mais pé mole do Brasil. Mas o quê? O Bragantino. Mas pé mole. Vocês Pé mole. entenderam, todos vocês Mas o entenderam. negócio não, a Red Bull não bota negócio pra Ah, voar? não, eu acho que tá fazendo efeito contrário. Que Red Bull dá asa? É, mas aí pode voar também com Pra pra baixo, mole, né? é. Então, assim, falando. eu não duvidaria e não me surpreenderia se o Bragantino não vencer o Criciúma. Mas vamos lá, pela lógica, vai ganhar o Criciúma em casa, o Criciúma já rebaixado. Agora, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, não dá pra esses dois... A única coisa que não pode acontecer é esses dois fazerem jogo de comadre. Porque o empate desses dois e a derrota do Fluminense, Cai o Fluminense, sobra os dois. se o Bragantino irmão, vencer, cai o Fluminense. todo mundo tem noção do que tá rolando lá de fora. De uns 2-0 Palmeiras, se estiverem empatando, vai ficar aquele jogo que ninguém passa do meio. É isso aí. Agora, o Atlético Mineiro, que teve seu mando a sua torcida como punição, né? Jogar sem torcida, Isso. justamente, muito justo. e com muita... O STJD foi bem, entrou com recurso pra tentar liberar o torcedor. Pô, é um absurdo, né? É um absurdo. Primeiro que já é um absurdo tá jogando de novo na É um Arena escárnio, MRV. é um escárnio. Segundo, que é outro absurdo, poder entrar com recurso depois que aconteceu. O escárnio. E outra coisa, vamos só lembrar aqui ao nosso telespectador. Por muito menos, São Januário ficou fechado por meses. 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 E demorou. Demorou muito pro Vasco voltar a jogar São Januário. agora aqui- lá na Arena JBL, lá pode. Com todo respeito, a gente brinca aqui, a gente adora o Everton Guimarães, o dono de BH, de Minas, é muito maneiro, dá pra ver pelo YouTube. E a gente brinca aqui com o Atlético, sacaneia esse ano porque perdeu pros cariocas, ajudou até o Vasco. Ajudou não, né? O Vasco se ajudou, atropelando eles. Mas diante do que a gente viu naquele jogo, que o Atlético foi punido, se o Atlético Mineiro conseguir recurso pra jogar com torcida, e tô contigo, já jogar na Arena JBL, MRV, já é um escárnio. É uma chucharia, pra não falar. O Cruzeiro acabou de jogar sem torcida também. Um absurdo também. Um absurdo também, favorecendo totalmente ao Palmeiras. O Cruzeiro apanhou, tomou porrada, foi emboscado e perdeu o mando de campo. Exato. Ainda teve um O torcedor torcedor. que foi morto, né? Teve um torcedor assassinado. Gente, que Esse fique problema. claro para a torcida do Fluminense e que o Palmeiras já perdeu em casa esse ano no Brasileiro, mais de uma vez, e que não é nenhum absurdo o Fluminense vencer. Tem o retorno do Ganso, a gente sabe de como as equipes estão nesse momento, uma brigando para ser campeão, outra para não cair, mas futebol, 11 contra, já vimos isso acontecer É isso. trocentas O vezes. jogo é no futebol jogado e brasileiro lambaria mundial. pescado. Não tem conversa, Flavinho. Os caras com o espírito de vencedor, a tendência é criar muita dificuldade pro Palmeiras. E o Keno tá voando, o Ganso tá voltando, o Cano tá louco pra fazer gol. Vambora. Palpitinho? Com certeza. Claro. Pra Fluminense, 1-1. 2-1, Flusão. Otimistinho. Tem que ser otimista, pô. Tô nem aí pro Palmeiras. Todo Otimistinho. respeito ao Palmeiras, mas é Flusão. Aí, se for... Ó, eu vou na tua. Vou na Superbet agora. Vou botar 2-1 Flusão, obviamente, vitória do Fluminense. Gols do Fluminense no segundo tempo. E você quer mais? Quero mais. Atlético Paranaense ganha o Galo na Arena JBL Cai o Galo. MRV. O Bragantino ganha o Criciúma Cai e cai o Galo. E cai o Galo. Se o Bragantino ganhar e o Fluminense ganhar, não cai os dois, não? Se o Bragantino... Não, porque o Fluminense tá fora da zona. Já tem 3 que já foram rebaixados. Ah, tá. Bom, estamos falando de Verdade. palpite aqui. Verdade. Pode concluir, Não, pode desculpa.
É isso, é isso, é Só isso. fofoca Que eu quero- cai o Galo. Até porque eu estava na Arena JBL e eu passei perrengue pra sair daquele estádio lá. Porque o Atlético Paranaense também passa É, meu fez favor, força. né? Fez uma força danada.